Bom dia, galera do sétimo ano A, como vai? Espero que tenham tido um excelente final de semana, viu? Estou no aguardo das atividades da semana passada, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o meu zap, tá joia? Pessoal, quem fala é o professor Robson, né? Hoje não teremos a nossa aula online pelo aplicativo Meet, mas se Deus quiser, com certeza, né? Teremos a nossa aula online na próxima sexta-feira. Isso porque o meu computador está quebrado, aí estou com um pouquinho de dificuldades em relação à tecnologia, né? Mas sexta-feira, se Deus quiser, a gente vai ter um encontro através do Meet, tá? Um aplicativo. Bem, a aula de hoje é sobre verbos, né? Um assunto muitíssimo importante em língua portuguesa e que permeia todas as nossas ações e as nossas vidas, né? As nossas atitudes sociais. Então, verbo é ação. Sintetizando, a gente pode dizer que verbo é ação. Conceituando, a gente pode dizer que verbo é a palavra que indica ação e verbo é classificado em três modos: o modo verbal imperativo, o modo verbal subjuntivo e o modo verbal indicativo. E os verbos, eles também se classificam em tempos: tempo do passado, os três tempos básicos verbais, né? O passado, o presente e o futuro. A gente vai trabalhar com vocês agora no modo indicativo, lembrando que eu falei em modo indicativo, modo imperativo e modo subjuntivo, não é? A gente vai trabalhar com vocês o chamado modo indicativo. E o que é o modo indicativo? É quando a gente fala algo, declara algo. Se eu digo assim, por exemplo, eu compro frutas na feira de Camila. Pronto, eu estou fazendo uma afirmação, eu estou fazendo uma declaração, eu estou dizendo algo em relação a comprar frutas na feira de Camila, e esse algo ele exprime uma certeza, exprime uma ação corriqueira, exprime uma ação que envolve um certo nível de certeza, de veracidade, né? Então, no tempo indicativo, no modo indicativo, a gente divide ele em presente do indicativo, no pretérito e no futuro. O pretérito a gente divide em pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. E no tempo futuro a gente divide em futuro do presente e do indicativo. Agora, lembrando o seguinte, que pretérito significa passado. A palavra pretérito é um sinônimo de passado, tá joia? Então, a gente vai trabalhar nessa atividade, essa que eu acabei de postar, a gente vai trabalhar preenchimento dessas lacunas. Vocês vão colocar nessas lacunas conforme o verbo que está em parênteses e vocês vão encaixar esse verbo que está em parênteses, vocês vão encaixar nessas lacunas conforme o tempo do indicativo que se pede. Por exemplo, tem frase que pede o presente do indicativo. Eu vou dar um exemplo do que é uma frase no tempo presente do modo indicativo. Se eu digo assim, eu compro frutas na feira de Camila, ou seja, é uma ação que ocorre havendo uma certeza, uma veracidade, é uma declaração que eu faço e que envolve certeza. Se eu digo eu compro, eu estou, a partir dessa frase, fazendo uma afirmação verdadeira, com toda certeza. Quando eu digo assim, eu compro frutas na feira de Camila, quer dizer que com certeza eu compro frutas na feira de Camila. Modo indicativo e o tempo é presente. Eu compro, ou seja, a ação ela está ocorrendo naquele momento, no momento da fala que está sendo
pronunciada, dita, né? Se eu digo eu compro na feira de Camela, olha a ação aí, eu estou atuando, agindo dentro daquele tempo, daquele momento que nós chamamos de presente, tá joia? Presente do indicativo. Se eu digo assim, eu faço as atividades de língua portuguesa, olha aí o presente, eu faço a ação acontecendo naquele momento, a ação indicando uma certeza, é o presente do indicativo. Agora, o pretérito imperfeito do indicativo, como é que funciona? Para eu transformar um verbo, um tempo verbal, em outro, eu faço uma referência com outros tempos verbais. Nesse caso, o pretérito é o mesmo que passado, pretérito imperfeito do indicativo ou passado imperfeito do indicativo. A gente faz uma relação com o presente. Vê só, se eu digo assim, eu compro na feira de Camela, quando a gente passa para o pretérito imperfeito ou para o passado imperfeito do indicativo, fica comprava. Eu comprava na feira de Camela. Ou seja, a partir desse exemplo, a gente já pode verificar que nesse verbo comprar, nós colocamos um AVA, eu comprava. Isso faz com que esse tempo fique no chamado pretérito imperfeito do indicativo ou passado perfeito do indicativo, onde a ação ela acontece no passado, mas ela não tem conclusão, ela continua acontecendo no passado. Simplificando, conforme o verbo é somente a gente colocar AVA no finalzinho dele, no caso de comprar. No caso, eu compro, presente, eu comprava, pretérito imperfeito do indicativo. É só colocar AVA no final ou IA, conforme o verbo, né? Se eu digo assim, fazer, aí fica fazia. Eu faço as atividades de português. Eu fazia as atividades de português. Pretérito imperfeito do indicativo ou passado imperfeito do indicativo. Agora, o pretérito perfeito do indicativo é um tempo que funciona atrás do tempo chamado pretérito imperfeito. Esse é muito fácil, é só a gente colocar ARA no final de qualquer... Simplificando, né? É só colocar ARA no final do tempo. Por exemplo, se eu digo assim, eu compro na feira de Camela, para eu indicar o pretérito perfeito do indicativo, fica assim, eu comprei na feira de Camela. Ou seja, a ação ela ocorreu totalmente no passado. Então, repetindo, né? Talvez não tenha ficado muito claro essa questão do pretérito perfeito, né? O pretérito perfeito do indicativo é um tempo no qual a ação ela ocorreu totalmente no passado. Se eu digo assim, eu compro na feira de Camela, quando eu passo para o tempo pretérito perfeito, o passado perfeito, fica assim, eu comprei na feira de Camela. É quando a ação ela ocorre, ela acontece totalmente no passado, foi concluída, tá bom? Então, resumindo todo esse nosso conhecimento sobre verbo, né? Nós estamos aqui trabalhando com vocês o presente do indicativo e estamos trabalhando com vocês o chamado modo verbal indicativo. Lembrando que os modos verbais eles se dividem em indicativo, subjuntivo e imperativo. E nós estamos trabalhando com vocês os tempos verbais. Lembrando que os 3 tempos básicos são presente, pretérito e futuro. Existe o presente, onde a ação ela acontece no momento da fala. O pretérito, que é o mesmo que passado. E o futuro, que é quando a gente diz que ainda vai acontecer. A ação ainda vai ocorrer, vai acontecer. Nesse exercício que eu estou passando para vocês, nós estamos trabalhando o modo indicativo, o modo verbal indicativo, e estamos trabalhando o presente do indicativo, o pretérito imperfeito do indicativo e o pretérito perfeito do indicativo.
O presente do indicativo é quando a ação acontece no momento que nós estamos exercendo a fala, falando naquele instante, a ação está ocorrendo ali. Eu trabalho em Recife, a ação está ocorrendo ali naquele momento. Eu trabalho, estou aqui em Recife, trabalho em Recife. O pretérito imperfeito é quando a ação acontece no passado, mas que não foi concluída. Sintetizando, é só colocar AVA no final ou IA no final de cada verbo. E o pretérito perfeito do indicativo é quando a ação acontece e ocorre totalmente no passado. Então, exemplo, mais uma vez, do presente e do indicativo. Se eu digo assim, eu compro frutas na feira de Camila. Ou seja, é uma ação que ocorre no momento que eu estou falando, e é uma ação, já que é o modo indicativo, que indica certeza. A ação acontece com certeza. Presente do indicativo. Presente, tempo presente do modo do indicativo. A ação ocorre no instante da fala e, como é indicativo, implica em certeza. Aquilo de fato acontece. Pretérito imperfeito do indicativo é quando a ação acontece no passado, mas não foi concluída. Se eu digo assim, eu compro frutas na feira de Camila, portanto, presente do indicativo. Quando eu passo para o pretérito imperfeito do indicativo, eu coloco AVA, aí eu coloco eu comprava na feira de Camila. E o pretérito perfeito do indicativo é quando a ação acontece e ocorre totalmente no passado. Se eu digo eu compro na feira de Camila, no passado fica eu comprei na feira de Camila. Beleza, pessoal? Eu estou às ordens através do zap 983100724. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Lembrando que este assunto é de extrema necessidade, porque isso permeia as nossas vidas. Em qualquer lugar aonde a gente for, a gente vai se deparar com situações verbais, e é importante que todo mundo tome conhecimento, tá bom? Um abraço, fique com Deus.